Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Franguinho sem censura. Seja também você um dos franguinhos. Faça sua inscrição, deixa seu like nos vídeos, copie o link, compartilhe com a família, com os amigos, nos grupos do WhatsApp, para deixar a gente ainda mais forte, para a gente conseguir chegar, levar a nossa palestrinha, a nossa resenha, o nosso ácido comentário espalhados pelo mundo. Então, vem você também, vamos começar mais um Franguinho da semana. Ó, tá top, dá uma olhada aí. As manchetes do dia. Messi, o melhor de novo. É o seu 8º troféu de melhor jogador do mundo. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, convoca o jogador Robinho para participar do processo de reconhecimento da sentença italiana. Jules Fontaine, maior artilheiro em uma única edição de Copa do Mundo com 13 gols, morreu na última quarta-feira, aos 89 anos. Torcedores do Beşiktaş da Turquia jogam brinquedos para crianças sobreviventes do terremoto na Turquia e na Síria. Fórmula 1 vai começar a temporada e parece que todo mundo continua correndo atrás do holandês Max Verstappen. As 10 equipes da Fórmula 1 estiveram presentes nesse teste de pré-temporada, que foi no Bahrein, a mesma pista onde o campeonato vai ser inaugurado nesse fim de semana. A Ferrari mostrou evolução, a Mercedes mostrou evolução, a Aston Martin surpreendeu com um salto de qualidade enorme, mas quem foi mais rápido? A Red Bull. Não foi com Max Verstappen, foi com Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe. Mas precisa ser muito mexicano para achar que o Pérez, de alguma forma, pode ameaçar a força que é Max Verstappen. Pelo que se viu até agora, Verstappen vai correr para seu 3º título, com muita chance. O resto vai continuar andando atrás dele. Vamos começar? Pois é, amigos do Franguinho, e a bola já rola para a competição mais democrática do futebol brasileiro. Lógico que eu estou falando da Copa do Brasil, que começou com 92 clubes de todos os estados e todas as divisões, e vão ser muitos jogos até que a gente saiba quem vai levantar o troféu de 2023. E a competição nos últimos anos ganhou um brilho ainda maior com os prêmios milionários. Vai ter time esse ano que, se levantar o troféu, vai levar para casa um cheque que pode superar os 90 milhões de reais. Então, será que a gente ainda tem espaço para surpresas? Ou também aqui a turma de baixo, os times menores, vão ser figurantes para os grandes, quem investiu mais, acabar levando a melhor? Pessoal, eu adoro a Copa do Brasil. Eu acho que é a competição brasileira mais democrática que tem. Agora, eu só não concordo muito com esse início, né? Quando você tem um monte de time jogando, em que o visitante, por exemplo, o jogo do Santos contra quem que era? Um time lá do DF. Enfim, o Santos bastaria empatar para ele se classificar. Eu acho que nesse caso, para dar uma chance real aos times de menor poder aquisitivo, aos piores times do país, enfim, time de 4ª divisão do futebol brasileiro, eu acho que seria mais legal, quer dizer, o empate vai se disputar nos pênaltis, sei lá, a gente vê uma forma, mas eu só não concordo com isso. Agora, de qualquer maneira, eu acho que é o mais emocionante e até mais do que o Campeonato Brasileiro. Eu acho muito legal, por isso que você falou, Elinho, da chance de times pequenos, times que, na verdade, vivem aí à sombra, primeiro, de aparecerem um pouco, conquistar um patrocinador, por pequeno que seja, e a chance que eles têm, claro que é pequena, mas de ganhar um jogo, e nesse jogo faturar mais do que a folha de salarial do ano inteiro. Isso é muito legal, sem contar que a gente acaba vendo times que a gente nem sonhava que existia. É o espetáculo do futebol. O Marília, né, que tinha a esperança de voltar a ser um time forte no interior de São Paulo, estava contando com a Copa do Brasil, já tomou uma bucha de 3 do Brusque, só que ele levou 900 mil. 900 mil é um dinheirinho muito bom. Então tem isso também. E é muito legal a Copa do Brasil, os estádios que são jogados. Até ontem teve um apagão, 1 hora de apagão, quer dizer, isso aí voltou
é o futebol raiz mesmo, né? Eu só acho que a questão. Acho que a questão financeira ficou fantástica, né? Eu acho que o prêmio chega a 60 milhões de reais para quem ganha e vai dando prêmio para todo mundo que passa de fase, que é muito importante para a sobrevivência dos clubes, né? Eu assisti uma reportagem esses dias, eu li uma reportagem, não sei ao certo, não me lembro, mas, por exemplo, quando o Santo André foi campeão, ele ganhou dinheiro para sobreviver durante um mês e meio. Para você entender a evolução que foi, né, que tem sido a questão da premiação. Só que eu acho que nunca mais o Santo André, nunca mais o Paulista de Jundiaí vai ganhar de novo a Copa do Brasil. Eu acho que eles têm chance de ganhar um jogo, fazer uma zebra, mas ganhar de novo, a distância hoje é ainda maior, assim, né? E quando você pensa nesse novo formato, por conta do dinheiro, ficou muito mais interessante para as equipes, né, de maior porte, de maior poder, que elas saem da Libertadores e vão para a Copa do Brasil e querem ganhar a Copa do Brasil. Então a diferença técnica ainda é muito grande. E eu concordo também que para quem ama o mata-mata, né, é o evento, é o mais emocionante de todos. Não tem como comparar com o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que tem que existir os dois. E está bem dividido. Campeonato Brasileiro, pontos corridos para quem gosta, Copa do Brasil, mata-mata para quem gosta. É uma competição que tem alguns contos de fada, né? Eu me lembro bem quando o Atlético foi eliminado pelo Afogados da Engazeira, de Pernambuco, e o prêmio foi usado pela equipe pernambucana para acabar as obras do seu CT. Quer dizer, ainda tem esse lado, né? Acaba sendo um incentivo financeiro e tanto para times que, como a Malf citou, às vezes, de repente, saem na primeira rodada, mas ainda assim embolsam uma grana bacana. Mas concordo com a Lei. Agora tudo é feito para que os grandes, os gigantes se imponham, até porque quanto menos você joga, se você já entra na terceira fase, menor a chance de alguma zebra, menor a chance de dar errado. E a Copa do Brasil tem umas coisas interessantes, por exemplo, coisas que ficam para a história, como o Ale estava falando de Santo André, o Paulista de Jundiaí, o Criciúma, e tem a história do Arapiraca, que o torcedor do Palmeiras nunca mais vai esquecer a história de ter sido eliminado pelo Arapiraca, por isso que é muito legal, né? Então, em qualquer discussão de botequim hoje, vocês perderam para o Arapiraca, não tem título mundial e foram desclassificados pelo Arapiraca. É cheio de história, né? É uma competição cheia de história. Eu acho o seguinte, que falaram em apagão aí. Alguém lembra de um apagão provocado por um gato no Canindé? Olha, por falar em apagão, se vocês forem ver Botafogo e Flamengo, lá em Brasília, no Mané Garrincha, no sábado, teve um apagão de 1 hora antes do jogo que deixou o vestiário do Botafogo sem energia elétrica. Agora, resta ver se foi um apagão ocasional ou se foi alguma coisa assim por trás Anti-alvinegro. O Flamengo jogou um gato. Pelo que se viu pela atuação do juiz, eu acho que a opção B é bem realista. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. A juíza do STF, Maria Tereza de Assis, decidiu no dia 23 de fevereiro, nesse dia 23 de fevereiro, convocar o Robinho para que ele cumpra a pena por estupro de 9 anos que foi decretada na Itália aqui no Brasil. Será que vai rolar essa pena mesmo? Será que ele vai ver o sol nascer quadrado? Cara, eu fiquei torcendo assim para que a justiça fosse feita. Acho que é o mais óbvio de tudo. O que adianta, né? Para mim é um absurdo muito grande. Você vai estar em outro país, mata 300 pessoas, volta. Mas aqui a gente não extradita, aqui não é crime. Isso é um absurdo. É crime lá, é crime aqui. Pode ter diferenças da legislação, né, da forma de se ler, mas crime é crime, tanto lá quanto aqui. Acho que a justiça brasileira está dando uma baita bola dentro. Agora só falta achar o Robinho, né? Porque a última informação que eu tinha é que ele estava num sítio de um amigo e ninguém sabia. Apesar da justiça ter oferecido 3 endereços para encontrá-lo, não tinha sido encontrado ainda. Então, crime é crime em qualquer lugar do mundo, tem que ser cumprido, tem que ser punido, tem que servir de exemplo. E é uma boa forma de mostrar assim que não dá para se viver impune. Né? Não dá. Você comete um crime e vai fazer campanha política. Você comete um crime e vai jogar futebol na praia. Isso é um absurdo. Não dá para viver assim. Não dá para absorver. Eu cometi um crime lá, mas aqui beleza, eu sou ídolo. Não é ídolo, é bandido.
Ô, Ale, eu assino embaixo e só dou mais uma pitadinha, que é o seguinte: na hora do estupro é macho, mas é um macho, né? Mas depois vira uma coisinha fofa, porque some, ninguém acha, é protegido, se esconde de tudo e de todo mundo sob as asas dos advogados, né? É isso. E é o coitadinho, né? Bota a roupa do coitadinho. Não, não é coitadinho, é culpado, é criminoso. Em qualquer país do mundo. O Brasil não pode mais viver sendo essa ilha para criminosos. Eu acho que vai ser encontrado, sim. Depende simplesmente da polícia querer. Se encontraram gente muito mais, entre aspas, profissional, por que não vão encontrar o Robinho? Eu só sei de uma coisa, não vão encontrá-lo mais jogando futebol nem treinando na Portuguesa Santista, né? Que tem até uma foto do Lucas Lima abraçado com ele, né? Que é uma coisa nojenta, me perdoe, uma coisa nojenta, o cara ficar abraçado com o cara e o Robinho. E outra coisa, né, Hélio? Ele afina e põe uma Bíblia debaixo do braço e começa a rezar. Agora traí minha mulher, perdão. A gente não pode falar aqui, mas está apertando. Alguma coisa nele ali está apertando. E não é o calo. E nem precisava, mas essa atitude dele, né, o fato dele estar fugindo e não querer ter, né, não estar nos endereços em que ele poderia ser encontrado, isso é mais uma admissão de culpa, quer dizer, é um comportamento de fugitivo. Eu vou ser meio medieval nessa história, viu? Quando quer pegar, pega. Sabe? O Mossad, em 1960, o Eichmann estava belo e pirilampo na Argentina, o Mossad veio e levou ele para ser julgado em Israel. Também acho, quando quer, pega mesmo. Franguinho em alto e bom som. Fala Hélio Alcântara. Pessoal, todo início de ano é a mesma coisa. Se não é em janeiro, é em fevereiro. Só para falar dos casos mais recentes, a gente teve as tragédias de Brumadinho, Petrópolis e agora São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo. Mas nenhum dos três fatos foram fatalidade. Em todos os casos, as chamadas autoridades sabiam dos riscos, porque foram alertadas por quem entende do riscado alguns anos antes, né? Foi uma tragédia anunciada. A gente só espera que os responsáveis sejam punidos por não terem feito nada quando deveriam. A boa notícia é a solidariedade e a mobilização das pessoas em torno das vítimas que sobreviveram. São elas que fazem o contraponto e colocam no devido lugar aqueles que fizeram churrasco e foram à praia, enquanto a poucos metros se buscavam corpos na lama. E para a gente não fechar com esse tom de tristeza e de revolta, aqui vai um salve para o Galinho de Quintino, Zico, o maior jogador da história do Flamengo e um dos maiores do mundo, afinal, chegou aos 70 anos. Salve, Rei Arthur! Par ou ímpar? Quem joga mais? Meu amigo, se você tivesse que escolher uma dupla para o meio-campo do seu time, você escolheria Xavi e Iniesta ou Toni Kroos e Modric? Fala aí. Bom, é um par ou ímpar legal, hein? Eu prefiro a dupla Modric e Toni Kroos, porque é um jogo mais profundo, de mais profundidade. Esse negócio de muito tic-tac, muito pertinho, é um negócio que eu prefiro mais o estilo Toni Kroos e Modric, que é um estilo mais parecido com Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates. Eu prefiro esses dois. Eu voto com o relator. Eu voto sem dúvida em Kroos e Modric, mas aí motivado também pela paixão. Meus amigos espanhóis são todos madrilenhos, logicamente eu torço muito mais pelo Real, então Toni Kroos e Modric. Eu vou nos caras do Barcelona, Xavi e Iniesta, porque ganharam tudo que fosse possível, da maneira que foi, ainda tinha outros jogadores, claro, acompanhando, mas eu acho que o meio-campo do Barcelona com Xavi e Iniesta marcou muito mais época, é muito mais histórico do que Modric e Kroos, que são excelentes jogadores, né? Se estivesse no meu time, eu ia abraçar e comprar camisa no outro dia. Mas né, nesse par ou ímpar aí, eu acho que a dupla do Barcelona ficou marcada na história e de uma forma diferente de se jogar perto,
tic-tac e ganhando tudo. Então, para mim, é muito mais impressionante o que eles fizeram em campo. Eu também fico com Xavi e Iniesta, até pelo aspecto latino dos dois, né? O Toni Kroos é um jogador eficientíssimo, sensacional, mas é aquela coisa germânica. O Xavi e Iniesta já tem um pouco mais de fantasia, um pouco mais de improviso, e como a Lê falou, né, foram parte do Barcelona, que fizeram jogadores espetaculares, como Ronaldinho Gaúcho, como Messi, não se consagrar porque não precisavam, mas foram parte dessa equação fantástica daquele Barcelona. Eu também acho, vou dar minha opinião acompanhado aqui de uma cadelinha meio chata, meio nervosa que tem aqui na rua, mas eu fico com a dupla Xavi e Iniesta. Eu acho que eles, é aquela história do repertório, eu acho que a dupla tinha mais repertório técnico do que a dupla atual, Modric e o Kroos. E eu acho também a mesma coisa que o Gini. O Kroos, você percebe que ele é um ótimo jogador, mas falta aquela cintura, né? A coisa da alemã mesmo. E, enfim, eu prefiro a dupla que jogou no Barcelona e, como disse o Ale, ganhou tudo. Deixa eu ir em cima desse troço de coisa germânica, coisa alemã. Um jornalista inglês uma vez disse que na Alemanha eles jogam um esporte que é 11 contra 11 e que o objetivo é enfiar a bola num retângulo que tem do outro lado do campo. Parece futebol, mas não é futebol. Só que essa coisa germânica tem 4 títulos mundiais. Essa coisa germânica é bom. Não foi bem isso que a gente falou, Tonicão. Espera aí. Essa coisa germânica. Agora, Tonico, só falta você dizer quem que você prefere. Como é que é? Eu queria o Kroos no Santos. Eu também, Tonicão. Mas aí, pelo amor de Deus. Mas quem você preferia no Santos? Qual das duas duplas? Qual das duas duplas você preferia no Santos? Toni Kroos e Modric. Deu 3-3, gente. Vejam vocês. Esse par ou ímpar aí é danado. Precisa ser par, ímpar, números primos. A canja do franguinho. Aqui, a boa música tem vez. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer, e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isso lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, e até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que outra deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ela tenha tanto amor, e até os erros do meu português ruim, e até nesse momento vai lembrar de mim. E a noite envolvida no silêncio do seu quarto, bem antes de dormir você procura o meu retrato, mas na moldura não sou eu quem lhe sorri, mas você vê o meu sorriso mesmo assim, e tudo isso vai fazer você lembrar de mim. A última volta do ponteiro. A notícia foi inesperada, surpreendente, mas já está confirmada.
Marcelo, contratado pelo Fluminense. Sim, Marcelo, ex-Barcelona, ex-seleção, um dos grandes jogadores dos últimos 15 anos do futebol internacional. No começo se pensava que ele poderia ir para o Botafogo, time do coração dele, mas ele acabou voltando para o Fluminense, onde ele começou no futebol. Sim, ele é cria de Xerém. Não se sabe ainda se ele vai jogar na lateral esquerda, se ele vai jogar no meio-campo, mas uma coisa já se sabe: ele vai melhorar bastante um time que já vem com muita força. Aliás, Luizito Soares no Grêmio, Marcelo chegando no Fluminense, Flamengo mostrando que ainda é um grande time. E o Palmeiras do Abel. Será, franguinhos, que esse vai ser um dos melhores campeonatos brasileiros da história? O que vocês acham? Bom, na qualidade de tricolor, eu adorei a volta do Marcelo. Acho que é uma história que tem muito de sentimental, é uma história que tem muito de... né, tem todo um lado além do futebol em si. E eu, particularmente, curto muito essa coisa do jogador que tem a chance de, não sei se encerrar a carreira, mas quando já está consagrado, de repente, voltando da Europa, atuar pelos times que o revelaram, né? Eu lembro do Alex no Coritiba e tudo mais. Então, é espetacular. E claro que para o futebol brasileiro é uma bola dentríssima, né? Concordo que é mais um time que está se qualificando e muito para o Campeonato Brasileiro, para a temporada, para a Copa do Brasil também, Libertadores. E acho que diante do domínio que a gente viu ano passado de Palmeiras e Flamengo, é muito bom você ver que outros times estão se reforçando à altura para essa temporada que promete ser espetacular. Eu acho só uma coisa, só um adendo, na qualidade de botafoguense, que ele fez uma má escolha. A gente sempre deve seguir o coração, mas leiam isso, ouçam isso como uma tirada de bom humor, nada mais do que isso. Parabéns, palmas para o Fluminense e palmas para o futebol brasileiro, hein? E parece que ele vai jogar de meia, né? Estão querendo que ele jogue de meia, que é muito legal, muito bom. Tomara que dê certo. Eu, como corintiano, tenho experiências que não deram certo. Os caras que foram para a Europa, o Balbuena é um caso, voltou e não está jogando o que se esperava dele. Ele, como é muito técnico, é um cara que aprendeu a jogar na Europa, quer dizer, já jogava muito bem aqui, mas na Europa ele aperfeiçoou o futebol dele, ele é muito técnico, acho que ele vai jogar bem como meia, vai ser legal ver ele e o Ganso jogando, Soares no Grêmio, vai ser um campeonato brasileiro legal, porque subiram Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro, né? Então só tem Tubarão nesse campeonato brasileiro, acho que vai ser legal mesmo. E esse Vasco novo, cuidado, hein? Mas aí, eu não sei, eu acho que o campeonato carioca é muito baixo para ter referência se o time realmente é bom ou não é bom. Acho que só tem os confrontos contra os grandes, contra os pequenos, a diferença é muito grande. Eu acho que ainda o Campeonato Paulista é melhor para ter essa referência, os times menores têm mais investimentos, se preparam melhor. Sobre o Marcelo, vou colocar aqui uma interrogação. O Marcelo estava jogando no Olympiacos da Grécia, durante um ano, né, de 22 para 23, ele jogou 10 partidas e fez 3 gols. Ele jogou 10 jogos. Ele jogou muito pouco. Né? Jogou muito pouco para saber se, que é um baita cara, que tem uma baita história, que tecnicamente é incrível, foi um dos melhores da posição, enfim. Mas ele não é velho, ele podia estar nessa última Copa. Ele tem 34 anos, ele é bem mais jovem que o Daniel Alves, que foi para a Copa do Mundo, né? Vamos pensar assim. Ele não deve jogar de lateral, porque acho que ele não consegue mais jogar como lateral, e da maneira que no Brasil se exige para jogar de lateral, apoiando e voltando. Depende muito se ele tiver vontade, a fim de jogar. Se ele tiver ambição de jogar, acho que ele pode fazer a diferença, pode jogar muito. E eu tenho uma teoria, assim, né? Tipo, favoritismos, né? Campeonatos difíceis e tal. O Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, que tinha Grêmio, Cruzeiro, Vasco, né? Todo mundo falava que ia ser o Campeonato Brasileiro da Série B mais difícil de todos os tempos. Não foi. O Cruzeiro disparou, já foi... conseguiu acesso muito antes do tempo. Então, favoritismo, dizer que o campeonato vai ser mais difícil, eu acho que tudo tem a teoria, né? Mas só funciona depois que a bola rola, né? Eu sou só favorito antes da bola rolar. O Flamengo era muito favorito quando deu Vale. Muito, muito. A bola rolou, não se mostrou assim. Então, é difícil a gente ter certeza disso. Tem tudo para ser. Concordo com todos vocês. Tem tudo para ser.
tem bons jogadores, os times estão investindo, né? Claro que tem Palmeiras e Flamengo um pouquinho mais acima, mas tem Atlético Mineiro, tem o Corinthians, tem o Grêmio, que vai ter uma atração sensacional, que é do Soares, que vem marcando gol, mas também aquele confronto direto no Rio Grande do Sul totalmente diferente do Campeonato Brasileiro. Acho que ele vai jogar bem, mas é tudo antes, é tudo uma teoria que a gente tem que tomar cuidado para não errar feio na mão. Eu estou com você, viu, Ale? Desculpa, Litão. Eu só acho que a gente pode degustar o que nos está servido no momento. No momento que nos está servido é a teoria. E essa teoria está me fazendo vibrar. Eu entendo você, Lito, mas eu estou mais com a Ale. Quer dizer, eu não vi o Marcelo jogar aquele futebol que ele jogava no Real Madrid já faz tempo, hein? Já faz tempo. O Ale falou de um ano lá na Grécia, tal, mas faz tempo que o Marcelo não joga bola do jeito que a gente se acostumou a vê-lo, né? Eu não sei, talvez ele ganhe uma injeção nova na vida dele e tal. Agora, Rio de Janeiro. O Marcelo é um cara que gosta da comunicação, ele gosta da vida. Eu não sei como é que ele vai se comportar no Rio. Posso estar sendo um pouco preconceituoso antes da festa começar, vamos dizer assim. Mas, falando de Flamengo, eu acho e Vasco, que o Lito citou, eu acho que Vasco, Fluminense e o Botafogo, eles cresceram nos últimos tempos. E o Flamengo está meio sambando nessa história aí de que é o maior, de que é não sei o quê, papapá. Não ganhou nada esse ano, depois dessa burrada que fez a incompetente diretoria do Flamengo. E não sei se o Flamengo ganha nem o estadual, viu? Eu acho que não ganha, não. Tá sambando ao pé da letra, né, Hélio? Tá sambando. Como, aliás, não ganhou ano passado, né? O que eu imagino, gente, Bom, primeiro, eu acho que se o Marcelo ainda está jogando futebol, com o que ele já ganhou, é porque ele quer jogar futebol. Eu acho que na hora que ele entrar, ele sendo do Rio de Janeiro, na hora que ele entrar no Maracanã, que ele vê os bandeirões, que ele ouvir a torcida tricolor cantando o nome dele, eu acho que ele vai dar tudo que ele tem para dar. Quanto à vida no Rio de Janeiro, ele é um jogador disciplinado, ele é um jogador que amadureceu muito, ele vem de um circuito profissional muito, muito elevado. E ele traz isso com ele. Eu, honestamente, não vejo essa possibilidade. Claro, posso estar absolutamente errado e não seria a primeira vez, mas não é o que eu estou vendo, não. Que bom. E olha, temos lugar ainda para o Thiago Silva, viu? Se não quiser ficar só no Marcelo... Não, pelo amor de Deus, dessa vez cabe ao Botafogo passar a voltar para casa. Mas a esposa do Thiago Silva comentou no post do Marcelo: o ano que vem a gente se encontra. Né? O ano que vem a gente se encontra aí. É uma tendência. Porque eu acho que ela manda mais que o Thiago Silva em casa. Qual é a mulher que não manda mais que o marido? Fala. Seja honesto. A minha. Ela não existe. Só agora, por isso. Essa coisa da teoria que a gente está falando, tudo bem, pode até ser que o campeonato, de repente, se confirme mais uma vez Palmeiras e Flamengo. Mas que o nível técnico vai ser um dos melhores dos últimos anos, acho que isso é indiscutível. É isso, Rodrigo, é isso que eu estou falando. Eu estou vibrando com as possibilidades. Posso estar redondamente enganado, mas incorrigivelmente otimista como eu sou, eu estou achando que o campeonato vai ser espetacular e acho que Luizito, acho que Marcelo, como Pedro, como Cano, como Ganso, como vários jogadores aí, fazem essa perspectiva ser cada vez mais positiva. E, gente, que coisa o Flamengo, né? Perdeu mais uma. O Vitor Pereira é azarado, ele é ruim, bom, já foi chamado de Judas, ou ninguém o entende aqui no Brasil. Que coisa, né? Eu não paro de chorar desde ontem. A sogra piorou. O nome dele é Vitor Pereira, mas podemos chamá-lo de Paulo de Souza II. Ontem, na hora do gol, a torcida gritava vergonha, time sem vergonha, né? E acabou voltando para o grito depois dos pênaltis. Então... coisa realmente não anda boa lá pelos lados da Gávea, não. Chegamos ao final de mais um Franguinho Sem Censura. Fazer o convite mais uma vez para você. Você aciona o sininho para receber as notificações, se inscreve no nosso canal e espalhe essa palavra. Espalhe um franguinho frito, espalhe essa porção de Franguinho Sem Censura na sua vida. Seja um frangueiro conosco. Muito obrigado pela presença. Semana que vem tem mais. O franguinho da semana que vem vai estar saboroso, como sempre.
A gente se vê. Tchau! Eu vou sair pra Gramado, tá, Maruípa, bom. Tem o Toné, vamos de Mineiro. Maruípa, bom. Didi Pampolini. Didi Pampolini, legal. Tá certo. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.